Começa agora o Trajetória, um programa sobre a memória viva de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Amante da natureza desde criança, ele foi um dos primeiros professores a atuar com a educação ambiental no campus Luiz de Queiroz da USP, em Piracicaba. Sua formação em pedagogia lhe permitiu uma atuação diferenciada, especialmente no momento em que a maior parte da Exalc era formada por engenheiros agrônomos. Desenvolveu importantes trabalhos tanto na universidade quanto em entidades ambientalistas. E trabalhou no Ministério do Meio Ambiente, ao lado de Marina Silva. Suas maiores contribuições foram na área de educação ambiental. Casado e pai de 5 filhos, ele conciliou o amor à família e o amor ao meio ambiente. O entrevistado do Trajetória de hoje é o professor Marcos Sorrentino, do Departamento de Ciências Florestais da Exalc USP. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é tudo meu. Pois é, pode-se dizer que o senhor é o homem do meio ambiente? Não sei se o homem do meio ambiente, mas tenho me dedicado muito à questão ambiental, especialmente dentro do campo ambiental, a questão da educação. Quando se fala em meio ambiente, geralmente associa a ideia de educação ambiental, né? Se fala muito, mas as efetivações desses projetos às vezes ficam mais na teoria. Você percebe isso? Então, há muitos projetos de educação ambiental sendo implementados, sendo realizados. O Brasil é um país referência no cenário mundial a respeito do assunto, né, pela grande quantidade de atividades na ponta, acontecendo em escolas, em municípios, em organizações não governamentais. E, gradativamente, esses projetos foram criando densidade para começar a influenciar políticas públicas na área. No entanto, o estado da arte ainda é bastante precário. A gente pode dizer que fala-se muito sobre meio ambiente, fala-se muito sobre educação ambiental, mas ainda é necessário incrementar o campo para que o nosso povo seja de fato educado ambientalmente. As pessoas, né, se colocam distantes do meio ambiente, né? Se fala o meio ambiente e as pessoas. Né? E parece que quando, principalmente, os meios de comunicação, eles acabam reforçando isso, né? Como se o meio ambiente fosse um lugar voltado ali para o universo da floresta, dos animais, e a cidade também não fosse um meio ambiente. Esse tipo de divulgação, de difusão de pensamento, não prejudica muito o trabalho dos educadores ambientais? Prejudica muito, porque essa separação entre meio ambiente urbano e meio ambiente rural, essa compreensão de que meio ambiente é só o que está no mato, na floresta, no rio, na água, o ar, e a compreensão que o ambiente construído não é o meio ambiente, é negativa. E é negativo também a compreensão de que a conservação do meio ambiente está na contramão do desenvolvimento. Então, todos os esforços que vêm sendo feitos nos últimos anos, nas últimas décadas, é de promover a convergência entre melhoria de qualidade de vida, sustentabilidade da existência dos humanos no planeta, acoplada, associada à conservação do meio ambiente, à conservação da natureza, à conservação do suporte, das condições de suporte para a vida dos humanos e dos não humanos. Porque uma das questões assim que foi bastante colocada, principalmente depois da Eco 92, né, que reuniu aí os líderes de Estado para discutir em torno disso, era, por exemplo, em relação aos povos da floresta. Né? Quer dizer, se pensava na preservação ali do meio que eles estavam, mas não se falava como eles iriam se sustentar, né, como eles poderiam viver harmonicamente, né, com os elementos da natureza oferecendo para eles poderem viver também daquilo. Esse tipo de pensamento ele ainda continua na esfera pública, no pensamento dos gestores? Continue muito, e a gente não precisa ir para a Amazônia para ver isso. Aqui na Mata Atlântica mesmo, no estado de São Paulo, aqui ao lado de São Paulo, no Vale do Ribeira, nós temos um dos parques mais significativos do estado, o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, com uma enormidade de atrativos turísticos, de cavernas, cachoeiras, mata.
e a população que vive ali, que vive no entorno desse parque ou que vive dentro do parque, é vista como algo marginal, algo que só prejudica a natureza, e a postura correta, a postura necessária é ver esses humanos como parte integrante e importante para o próprio sucesso da conservação da natureza. Então, inclusive dando uma dinâmica, né, para aquele meio ambiente ali, né? Contribuindo à política pública, os setores voltados à conservação do meio ambiente, percebendo que na melhoria da qualidade de vida dessas populações reside a melhor possibilidade de você conservar aquela floresta. Então, gerar trabalho e renda, gerar condições propícias para essa população melhorar de qualidade de vida com a natureza, conservando a natureza, com atividades econômicas, com atividades que ajudem a conservar a natureza, seria o segredo, seria o melhor encaminhamento. Mas nós vimos, agora acaba de ser formulado o plano de manejo desse parque, foi encaminhado por CONSEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente, e questões como a da população quilombola de uma das áreas dentro do Petar e de uma outra população tradicional que vive dentro do Petar não foi equacionada, porque ainda existe essa dificuldade de se compreender como que nós promovemos a melhoria de qualidade de vida das pessoas junto com a conservação. Inclusive a Petrobras, né, ela desenvolveu aquele projeto Tamar, né? Envolvendo aí a questão de preservação das tartarugas, né? Trabalhando com as pessoas que moravam ali naquelas áreas em que as tartarugas iam, e eles se alimentavam das tartarugas, né? Esses projetos, quando se pensa em projetos desses, apesar que foi um projeto aí de marketing institucional, mas que acabou favorecendo aí, evitando a extinção das tartarugas. Esse tipo de projeto, como você os vê? Então, a postura conservacionista mais moderna, que inclusive está presente no projeto Tamar, está presente em algumas entidades conservacionistas que antigamente focavam apenas no animal, na conservação do animal, na preservação do animal, hoje é mais avançada. Hoje percebe-se, compreende-se que não há como preservar uma espécie sem preservar o ambiente onde vive essa espécie. E não há como preservar o ambiente onde vive essa espécie sem envolver a população do entorno. Então, a preocupação com a conservação, a melhoria das condições de vida da população do entorno é uma preocupação que vai ter efeitos positivos também na conservação de espécies que estão em extinção. Não adianta nós dizermos para o pescador, pare de comer o ovo da tartaruga, se ele não tiver um compromisso efetivo com isso e se nós não demonstrarmos um compromisso também com a vida dele, com o filho dele tendo escola, com o filho dele tendo alimentação. E, inclusive, o que foi feito, né, é transformar a tartaruga, né, aquele ambiente das tartarugas, como um ponto turístico, né, e eles viverem do artesanato, viverem ali do turismo, né. No caso, por exemplo, você dá aula na Exalc há 22 anos, está na Exalc há 22 anos. Nesses 22 anos, quais foram os seus projetos relacionados aí ao meio ambiente? 22 para 23 anos. Foram projetos bastante relacionados a essa dimensão de extensão, de ação da universidade junto à sociedade, no sentido de contribuir para que essa dimensão educadora ambientalista se materializasse nos trabalhos que a universidade faz, né, junto a essas comunidades. Então, nós tivemos trabalhos que vão desde o apoio a prefeituras municipais para elaborarem a sua política e o seu programa municipal de educação ambiental, até ações diretas com comunidades tradicionais. Por exemplo, no Petar, no entorno do Petar, nós atuamos com uma comunidade que tradicionalmente vive do extrativismo, né, da coleta do palmito, da coleta de outras espécies, né, na floresta, na mata, e estamos com eles desenvolvendo alternativas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida deles. Por exemplo, a Exalc, ela basicamente está envolvida aí com agropecuária, muito também com agronegócios, né? Como é que ficaria esse tipo de pensamento dentro de uma unidade, uma instituição,
que pensa muito a otimização da natureza, dos animais e tudo mais como um meio de produção. Essa perspectiva de conservação, de educação ambiental, de convergência entre a produção e a manutenção da diversidade da vida é marginal ainda dentro da Exalc, como é marginal hoje na sociedade como um todo, né? Então é um setor que vem emergindo, que vem ganhando espaço. A minha tese de doutorado sobre a evolução da questão ambiental dentro da Exalc, que eu defendi em 95, se não me engano, ela procura retratar isso. Eu entrevisto diversas vezes estudantes da Exalc, professores, tudo, procurando ver como é que a questão ambiental de algo completamente marginal, quando alguém falava sobre meio ambiente, era vaiado em sala de aula nos anos 70, né? Nos anos 80, esse estranhamento começou a se transformar numa curiosidade, né? Hoje nós temos na Exalc várias disciplinas entrando na temática, procurando modificar a ementa das disciplinas e trabalhando melhor a questão ambiental. No entanto, ainda é uma temática marginal. A leitura majoritária é a da produção em larga escala, da monocultura. Inclusive, nós temos um depoimento aqui que vai falar a respeito disso. Eu coordenei um trabalho no Carandiru, e aí eles preparavam espetáculos, acharam que era uma porcaria, que tinha dado tudo errado, que eles iam ser caçoados lá no presídio, não sei o quê. E estava aquela discussão, vamos desistir, não vamos desistir, vamos desistir, não vamos desistir. Aí entrou era um cara assim forte, negro, um líder assim, sabe? Ele falou assim: olha aqui, nós somos como o time de futebol no campo. E o time de futebol no campo não pode dar importância para a torcida. Se ele der importância para a torcida, ele não joga a bola. Nós não podemos deixar a confusão nos confundir. Então, esse espírito aí, assim, é um pouco como o Marcos atua. Agora, também, esse mesmo preso, não sei nem se ele está vivo, faz tanto tempo, ele disse assim: doutora, o líder não pode distribuir incerteza. E o Augusto Boal falava assim: a política é o ato de tornar possível o necessário. Eu diria que o Marcos é um escoteiro que trabalha nesse espírito do Boal e do preso. Do Boal é assim: o que eu posso? Do preso, como é que eu faço? Tivemos o depoimento de Eda Tassara, né, que falando a respeito aí da sua capacidade de articular pessoas em torno da questão aí ambiental. Como vencer essas dificuldades que se colocam? Juntando pessoas, por meio do diálogo, procurando somar com aqueles que estão na mesma trincheira, que estão na mesma batalha, na mesma busca. A professora Eda, a Ecleia Bose, trazem muito a questão do trabalho comunitário, né? As comunidades de destino, né? Nós, muitas vezes, não estamos trabalhando com a mesma pessoa, com as pessoas no mesmo lugar, mas a gente sabe que, mesmo distantes, elas estão batalhando pelos mesmos objetivos. Isso nos anima a continuar, né? Nos ajuda a ter certeza, né? Numa sociedade, num mundo, num cotidiano de incertezas, algumas convicções são importantes, né? E saber que temos companheiros e companheiras, né, batalhando por essa mesma busca, por essa busca de sustentabilidade, de permanência da vida, de melhoria das condições existenciais para todos os humanos, anima na caminhada, né? Essa sua preocupação ambiental tem alguma coisa a ver com a sua infância? Mas antes de responder isso, nós vamos para um intervalo. Tá bom. O Trajetória volta em instantes.
Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando Marcos Sorrentino, que é professor do Departamento de Ciências Florestais da Exalc USP. Pois é, no último bloco, né, eu havia perguntado se a infância, por exemplo, ela influenciou na sua escolha, né, pela questão ambiental, a educação ambiental. Essa semente está lá na sua infância? Certamente os diálogos familiares, o contato com a floresta atlântica de Embu das Artes, que não era onde eu morava, mas para onde eu ia com frequência, em função dos meus pais irem para lá e terem parentes lá, contribuiu para isso, né? Alguns movimentos que surgiram em Embu das Artes. Você foi artesão, né? Eu fazia artesanato, sapato, bolsa, em couro, logo que nós mudamos para lá. A arte, ela sensibiliza as pessoas para a natureza? Com certeza. A arte, ela aciona outras linguagens, né? Não nos basta a linguagem lógico-formal, a compreensão racional sobre a necessidade de protegermos o meio ambiente. É necessário que a gente sinta-se comprometido, envolvido, e o discurso artístico, a estética, contribui para que haja esse maior envolvimento com a questão ambiental. E no caso, já logo depois, aos 18 anos, foi estudar em São Carlos, né? Isso. E foi aí que começou a estudar, a fazer a faculdade, voltada já para essa área? A minha primeira faculdade, meu primeiro curso universitário foi em biologia. Então eu fui cursar biologia com a perspectiva de trabalhar com a questão ambiental, com a ecologia. E me decepcionei muito logo no começo do curso, porque a leitura era estudar a natureza para catalogar e sistematizar, e não para construir-se compromissos com a superação das causas que levavam à degradação. E nesse período eu entrei de cabeça no movimento estudantil, era período da ditadura militar. Então, a ação junto a outros colegas, né, que protestavam contra a falta de liberdades democráticas, o regime autoritário, contribuiu para que nós víssemos como trazer para os movimentos de direitos humanos, liberdades democráticas, a temática socioambientalista, a temática ambiental. Então, nós começamos em 77, um movimento contra a construção do aeroporto em Calcaia do Alto. Aqui eu conheci o professor Aziz Abissaber, o professor Queiroz, a professora Nanusa da Botânica. Eu era estudante em São Carlos e nós vínhamos de lá, enquanto um grupo que estava criando uma associação de proteção ambiental, nos solidarizar com as organizações aqui de São Paulo e da região que lutavam contra a construção do aeroporto. Pois é, por exemplo, que é o grande dilema até dos ambientalistas, né? A questão do desenvolvimento e a questão da preservação. Por exemplo, ao propor, né, que um aeroporto juntar-se a um grupo que não se deve construir o aeroporto, como fica essa questão, né? O aeroporto ele tem a sua importância, né? Mas ao mesmo tempo o meio ambiente também, né? O entorno ali tem também uma grande importância. Como conciliar essas contradições que são postas, né, na vida do ambientalista? Então, para nós era claro assim, nós não éramos contra a existência de aeroportos, né? Mas nós não considerávamos adequado que ele fosse construído num dos últimos remanescentes de Mata Atlântica na Grande São Paulo, que era em Calcaia do Alto, né, que ainda porque graças a essa luta o aeroporto não foi construído lá e foi deslocado, né, para Guarulhos, ali para a região onde está hoje, né, de Viracopos, de Guarulhos. Guarulhos. Né? E esse dilema sempre aparece, né? Como é que a gente concilia as alternativas de desenvolvimento com as alternativas de conservação? Certamente buscando alternativas, buscando quais são as atividades que menos impactam o meio ambiente. Agora nós estamos vendo essa polêmica com Belo Monte, né? Precisa de hidrelétricas, né? Mas para além da localização, da opção de fazer ou não a obra, também tem que se pensar em outras alternativas, que vão desde
como é que nós podemos economizar energia ao invés de gerar novas hidrelétricas, substituir o tipo de lâmpada, diminuir o desperdício de energia nos fios de condução, descentralizar, ao invés de produzir energia numa grande central como Itaipu, você ter pequenas centrais de geração de energia, trabalhar com formas alternativas como energia eólica, energia solar e, mais do que tudo isso, repensar o nosso desejo de felicidade associado ao consumo. Em que medida nós podemos ter um modo de vida menos consumista, que necessite de menos transformações da natureza para sermos felizes? Então, resgatar modos de vida caipira, modos de vida dialógicos, onde as pessoas encontram mais felicidade no próprio conversar, no próprio pôr a cadeira na porta de casa e conversar sobre o dia, é muito importante. E nós estamos nos distanciando disso, né? Pois é, porque assim, a gente vive hoje uma sociedade que a sensação que se tem que a nossa percepção de tempo, né, ela se modificou bastante. E junto com essa mudança de percepção de tempo, é uma sociedade que o descartável ele é muito presente, né? Os eletrodomésticos parece que tem algum relógio lá dentro que determina o tempo de validade deles e que eles apagam e não vale a pena consertar, você joga aquilo para comprar um outro. Ou seja, é uma sociedade do descarte, né? Que é uma das grandes questões hoje ambientais, né? Seríssimas que se tem aí. Como resolver essa questão, já que a questão ambiental, quando se coloca, ela envolve também uma mudança de paradigma, uma mudança de postura, uma mudança interna de percepção. Então, esse é o grande desafio e daí a importância que se atribui à educação ambiental, né? Não basta medidas mitigadoras, né, na questão do aquecimento global. As pessoas falam, precisamos de medidas mitigadoras e de adaptação, saber como é que vamos realocar uma população de um local para o outro, tudo. Precisa, emergencialmente vai precisar se conversar sobre isso. Mas se nós não conversarmos sobre as causas que levam a essa degradação ambiental, nós continuaremos mitigando e adaptando e tendo prejuízo, principalmente para as populações mais pobres, mais marginalizadas. Então, precisamos ir às causas. E ir às causas é pensarmos, sim, o que nos torna mais felizes. Qual é o nosso modo de produção e de consumo e a que ele serve? Ele serve a desejos que são necessidades materiais simbólicas que não são compatíveis com a manutenção da sustentabilidade no planeta. Então, esse desejo de acúmulo de bens materiais, ele não responde a médio e longo prazo nem a nossa própria necessidade de felicidade. Só que isso precisa que cada um de nós se disponha a pensar nisso. Certo. Inclusive, o Joseph Campbell, um dos maiores estudiosos da mitologia, ele colocava que a questão do meio ambiente, né, ela já era pensada pelos nossos ancestrais através da mitologia, dos mitos, da construção dos mitos. E os mitos, eles trazem muitas questões também existenciais, espirituais. E você é espiritualista, né? Você acha que o fato também de ser espiritualista, e gostaria até que você explicasse o que significa essa espiritualidade, também te chamou a atenção para a área ambiental? Muito, muito. Essa formação espiritualista que busca sentidos existenciais para além dos bens materiais, né? Essa busca de sentidos para a existência que nos tornem melhores como humanos, né? Que o Paulo Freire falava, nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos, né? Eu acredito que me levou para esse campo do ambientalismo, me levou para essa busca dentro do ambientalismo de respostas que estejam para além do pragmatismo do diminuir o impacto sobre o meio ambiente para que eu possa consumir mais. Não, é trabalhar a questão do impacto no meio ambiente no sentido de pensar o que me torna mais feliz, o que me realiza mais como ser humano, como é que eu trabalho a questão dos valores, a questão do caráter, a questão daquilo que é mais essencial na história de toda a humanidade. Se a gente pega textos de 3.000 anos atrás, outro dia eu estava lendo o Plutarco. Plutarco, há 2.200 anos atrás, falava sobre a tagarelice.
o tagarelar, né? Eu falava, puxa vida, é tão recente, é tão presente, né? O Aristóteles, né? E tantos outros, né? Então, essas questões mais essenciais, né, que dizem respeito ao nosso crescimento interior, me parece que estão ligadas aos desafios espirituais, a essa dimensão que a gente não nomeia apenas como desenvolvimento intelectual ou como desenvolvimento material, né? Então, esse campo da espiritualidade, para mim, ele abre esse diálogo com valores que têm sido negligenciados na nossa sociedade. Essa espiritualidade, ela está ligada a algum grupo religioso, mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo. Tá bom. O Trajetória volta em instantes.